Título 11 dos crimes contra a administração pública. Capítulo I dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Primeiro, aplicar-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Segundo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Terceiro, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se prescinde a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, pena reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, pena detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento art. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Concussão art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Excesso de exação. Primeiro, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, redação dada pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Segundo, se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Corrupção passiva art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, pena reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Segundo, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho art. 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, art. 334. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Prevaricação art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Art. 319-A.
Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, incluído pela Lei nº 11.466, de 2007. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Com descendência criminosa art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Advocacia Administrativa art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária art. 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Primeiro, se do fato resulta prejuízo público, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Segundo, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado art. 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Violação de sigilo funcional art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Primeiro, nas mesmas penas deste artigo incorre quem, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, e permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, segunda se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, segundo se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, pena reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, violação do sigilo de proposta de concorrência art. 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Funcionário público art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Primeiro, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, segundo, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980.